É este? Não é esse, caralho. Muito boa noite a todos, é um prazer estar com o auditório da SBT. Estou especial na informação de segunda-feira, dia 25 de abril. Como é habitual, a informação diária está aqui na SBT, em todas as plataformas e também no Facebook. Pode seguir-nos, portanto, através desta rede social. Hoje comemoramos todos em Portugal o 25 de abril, e não só em Portugal, também nas comunidades. É uma data que assinala a revolução que depôs o Estado Novo e repôs também a liberdade e a democracia no nosso país. Decorreu hoje a sessão solene comemorativa do 48º aniversário do 25 de abril na Assembleia da República. Aconteceu já sem restrições devido à Covid-19, ao contrário de 2 anos anteriores, 2020 e 2021, em que vigorava o estado de emergência e houve um número limitado de presenças. Marcelo Rebelo de Sousa, que fez hoje o seu 7º discurso no 25 de abril, evocou Jorge Sampaio no início do discurso, tendo sido fortemente aplaudido. Há um ano, falei-vos do Portugal na sua caminhada do Império até o 25 de abril, à descolonização e à democracia. E nunca é demais evocar e agradecer o gesto refundador dos capitães de abril. Pense o que se pensar sobre o que foram antes e depois desse gesto. Ele foi único, singular e decisivo. Sem ele não haveria hoje uma Assembleia da República livre, com vozes livres. Não há como esquecê-lo na escrita ou na reescrita da história. Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, neste momento especial, falou dos imigrantes e exaltou os capitães de abril e todo o ideal da Revolução. Dizia que é muito o que devemos às comunidades no reconhecimento internacional de que gozamos como o país seguro, humanista e cosmopolita. Cada concidadão ou concidadão, onde quer que esteja, é um exemplo vivo das qualidades de trabalho entre ajuda, sociabilidade e civismo que a justo título se associam à nossa gente. Sendo mais de 5 milhões e residindo em mais de 180 países, a influência que assim projetam os portugueses e lusodescendentes é verdadeiramente global. Também André Ventura, o líder do Chega, falou da democracia e, como sempre, foi assertivo e crítico em relação aos pontos de vista do seu partido na sociedade pós-25 de abril. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, demais autoridades, Senhores Deputados, ilustres convidados. A história que nos ensinaram deste dia e desta manhã foi a história da glória destes escravos que aqui hoje enfeitam o Parlamento. A história da glorificação de uma manhã, saída de uma noite, que quis dar triunfo, liberdade e prosperidade a Portugal. Por isso passamos e continuamos a passar todos os nossos dias 25 de abril, saudando-nos uns aos outros, trazendo estes escravos vermelhos e mostrando ao país que somos diferentes. Hoje, e talvez nunca tenha sido dito nesta Câmara, devíamos sim olhar para os portugueses e dizer desculpem porque falhamos. Porque falhamos. Falhamos na justiça que construímos. Falhámos num império que se dissolveu e que deixou outros países à sua mercê e famílias à sua sorte. Falhámos nos jovens que querem emigrar como nunca, no país que lhes tinha prometido ser o país da prosperidade. Falhámos aos pensionistas e aos reformados que têm hoje o pior poder de compra da União Europeia. Tanto falhou Abril. E estes escravos de nada valem para essas pessoas que, para ir ao supermercado, têm que usar o dinheiro da sua reforma e não um cravo vermelho para poder pagar a sua comida. Falhámos, portugueses. Nós todos que aqui estamos sentados falhámos. Falhámos na luta que devíamos ter travado por todos vós. A partir das 15 horas, o edifício do Parlamento esteve aberto ao público, assim como a residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento. A entrada do Presidente da República na Assembleia da República ficou marcada por gritos de 2 ou 3 dezenas de populares que manifestaram descontentamento com o estado atual do país. Dos ex-presidentes da República esteve hoje presente na Assembleia apenas Ramalho Yanes. O ex-presidente da República, Cavaco Silva, não compareceu. À semelhança dos últimos 2 anos, o ex-presidente da República, Cavaco Silva, não compareceu às cerimónias. As cerimónias do 25 de Abril em Portugal. Este 25 de Abril tem inúmeras memórias. Os nossos imigrantes também, sobretudo os que viveram esse momento. Cada pessoa tem uma história
e o nosso colega Amadeu Maia registrou algumas dessas memórias. Hoje, 25 de abril, é uma das datas mais importantes para os portugueses e nós viemos às ruas para saber dos portugueses que viveram naquela época, que já estavam vivos naquela época, em 1974, em 25 de abril de 1974, para saber o que estavam fazendo no dia que Portugal deixa a ditadura para entrar para a democracia. Vamos saber o que as pessoas estavam fazendo nesse dia. O que a senhora estava fazendo na data que é considerada a data mais importante para Portugal, 25 de abril de 1974, quando saía da ditadura e ia para a democracia? Olha, eu nessa altura era estudante, portanto estava na escola, não era? E na escola primária recordo de ter os soldados, as crianças punham os cravos nos canos das espingardas. Então a senhora marcou muito isso na memória da senhora, né? Simbolizar o sinal da paz e da liberdade. Então isso ficou marcado na memória da senhora? Sim, ficou. E hoje a senhora fica feliz, hoje estamos nos Estados Unidos, que é um país democrático, Portugal tem a democracia. Sim. A senhora fica feliz com esse tipo de... recordar sempre este dia, sim, é um dia importante para todos os portugueses e propriamente para o país. Eu, nessa altura, estudava na escola José Estevão em Aveiro e pronto, foi comemorado porque o MFA tomou conta do liceu e coisa. Nessa altura, para nós, não sabíamos muito do que era. Porque era estudante, né? Era uma alegria, foi um dia, não houve escola, foi uma alegria. E toda vida que chega dia 25, você tem isso na lembrança do senhor? Sim. É feliz por viver em democracia? Sim, claro que sim. O que é que você falaria aí para os nossos irmãos portugueses hoje que estão comemorando a democracia? Eu falaria que eles têm que comemorar porque é uma vitória, né? Uma conquista que o povo lutou muito e conseguiu, né? E não só no Portugal, mas também em outros países, né? Democracia é sempre bom porque a gente pode escolher, né? Democracia é bom porque ela é sinônimo de liberdade, né? Liberdade como se diz, com respeito, porque quando sai fora aí complica. É badernidade, né? Pois é, mas hoje que sem dúvida é uma data muito, muito alegre, muito feliz e com certeza todos têm que comemorar, né? Comemorar, como eu disse, uma vitória, uma liberdade é sempre motivo de alegria. E nós que estamos deste lado, muitas vezes também adivinhamos aquilo que as pessoas em casa nos querem perguntar. Onde é que eu estava nesse dia? Eu nesse dia vesti uma farda e estava em Moçambique, no distrito de Tete. Este 25 de abril conseguiu adiantar o meu regresso à metrópole e, portanto, passei esse tempo com uma farda combatendo pelo exército português em Moçambique. Muitos de vocês também o fizeram. E agora vamos para o internacional e vamos para Emmanuel Macron. Foi notícia de praticamente todo o mundo ontem e hoje. O Emmanuel Macron venceu a segunda volta das presidenciais francesas, alcançando 58,6% dos votos e derrotando a candidata da extrema-direita Marine Le Pen. A taxa de abstenção atingiu um nível recorde, vejam bem, de 28,2%. Emmanuel Macron venceu a segunda volta das presidenciais francesas, alcançando 58,6% dos votos e derrotando a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Macron chegou ao Champ de Mars este domingo à noite ao som do hino da alegria e no seu discurso de vitória agradeceu aos eleitores o novo mandato de 5 anos no Palácio do Élysée. Dirijo-me a todos os que votaram em Marine Le Pen, que esta noite estão desiludidos. Não assobiem a ninguém. Pedi-vos desde o início que não assobiassem ninguém. Porque a partir de agora já não sou o candidato de um partido, mas sim o presidente de todos os franceses. Marine Le Pen reconheceu a derrota, mas não saudou o presidente, sublinhando o encurtar da distância entre o escrutínio de 2017 e o sufrágio atual.
Para a candidata, que alcançou quase 42% dos votos, o resultado foi uma vitória retumbante, a qual lhe dá força para continuar a lutar pelos interesses da França, a começar com a corrida eleitoral ao lado de Jordan Bardella para as eleições legislativas em junho. Aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Pela sua parte, o presidente reeleito Emmanuel Macron prometeu unir os franceses e reavaliar o seu projeto político para o país, com prioridade para a implementação até ao verão de um pacote de medidas para aliviar o custo de vida. A França, o mundo ocidental, a Europa ficaram aliviados com esta vitória de Emmanuel Macron. A verdade é que se Marine Le Pen tivesse ganho, a Europa iria esfrangalhar-se e seria um problema para lidar com, por exemplo, a guerra na Ucrânia e também com, digamos, com a desarticulação de todo o bloco da União Europeia. Esse era o grande problema e, à última hora, ainda que na primeira volta Macron tivesse ganho apenas por 5 pontos percentuais, desta vez os franceses uniram-se e conseguiram dar-lhe uma margem muito mais interessante, cerca de 15%. Portanto, Macron tem 5 anos para acabar com aquele mito do partido dos magnatas, das pessoas ricas, e aproximar-se mais do povo francês, porque tem pela frente os coletes amarelos, tem pela frente uma crise económica, como aconteceu praticamente em toda a Europa com a pandemia, e depois vai ter que unir os franceses neste conflito difícil e complicado que a União Europeia e a NATO têm pela frente em relação à Rússia. E agora vamos para New Jersey, porque em New Jersey é curioso. New Jersey ficou apenas atrás de Illinois na lista dos estados com mais foreclosures no primeiro trimestre de 2022. Uma em cada 792 unidades habitacionais encontra-se em execução em New Jersey nos primeiros 3 meses do ano, um aumento de 69% em relação ao quarto trimestre de 2021 e um aumento de 312% em relação ao ano anterior. A classificação do segundo lugar, do Garden State, refere-se a uma em cada 2.022 unidades, sinal que a próxima vaga de incumprimento no real estate poderá vir a acontecer no final deste ano ou no princípio de 2023. O início da execução de hipotecas aumentou em todos os 50 estados no primeiro trimestre, em comparação com o final de 2021. Espera-se que as taxas e os rankings de execução hipotecária sejam voltáveis até julho, o que marcará um ano desde que as medidas de proteção habitacional da Covid-19 foram suspensas. Ao mesmo tempo, o segundo lugar na lista dos estados com menor incumprimento no pagamento de empréstimos habitacionais nada tem a ver com o Covid. Os estados com os níveis mais altos de foreclosures são também os estados que tiveram os níveis mais altos de atividade de execução hipotecária há alguns anos atrás. Os estados que procedem a execuções por meio dos sistemas judiciais, Illinois e Nova Jersey, são 2 deles. Tendem a ter mais atrasos porque judicialmente leva mais tempo para que as execuções sejam processadas pelos tribunais. Os próprios tribunais estão atolados em processos de incumprimento, com Nova Iorque e Filadélfia a ver um aumento significativo. Os apoios governamentais, como subsídios e outras ajudas, colocaram dinheiro no bolso de toda a gente, a facto que não desfinanciou grande parte das populações. O aumento de custo de vida e o aumento das taxas de juros vão servir para agudizar os senhorios no final deste ano e no próximo. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou esta sexta-feira o projeto de lei que permite terminar com o estatuto especial do complexo Walt Disney World, que há décadas tem capacidade para operar independentemente como órgão autónomo. Na quinta-feira, a Câmara dos Representantes da Flórida já tinha aprovado o projeto de lei, que é uma vitória para o governador republicano, Ron DeSantis,
após as críticas que a empresa fez pela promulgação da polémica lei conhecida como Don't Say Gay, que proíbe os professores de falarem sobre orientação sexual nas escolas no Estado norte-americano. Ron DeSantis é um conservador ambicioso que, segundo analistas políticos, gostaria de usar a Flórida como trampolim para a Casa Branca. O projeto de lei poderá eliminar, até junho de 2023, o distrito de Reedy Creek, zona especial que abrange cerca de 100 km e fica entre os condados de Osceola e Orange, no centro do estado, e que permite que o Walt Disney World tenha a sua própria polícia e corpo de bombeiros, entre outros privilégios. O estatuto na mira do governador foi concedido à Disney na década de 1960, quando foi construído o parque de diversões perto de Orlando, que está entre os mais visitados do mundo. A lei que gerou a controvérsia entre o governador e a empresa levou a Disney a reagir em comunicado, defendendo que esta proposta nunca devia ter sido aprovada e pedindo desculpa aos seus funcionários por terem optado por estar em silêncio e fazer campanha atrás das cortinas. Pouco antes da lei ser promulgada, o CEO da Disney anunciou que a empresa iria cancelar as suas grandes doações políticas na Flórida, inclusive para o próprio governador. Por sua vez, o governador da Flórida considerou as declarações da Disney como desonestas e para lá dos limites. Os democratas criticaram este projeto de lei e alertaram que os proprietários de imóveis podem enfrentar mais impostos se tiverem de absorver os custos da empresa, embora as circunstâncias ainda estejam por ser esclarecidas. A Disney é um dos maiores empregadores privados da Flórida, com mais de 60 mil trabalhadores. Ainda não é claro de que forma a empresa e a sua capacidade de autogestão irá ser afetada caso o projeto de lei seja aplicado. O presidente Joe Biden já reagiu e criticou os membros do Partido Republicano da Flórida e afirmou que respeita os conservadores, mas não há nada de conservador em investir contra a Disney só porque acham que não se deve dizer a palavra gay. O secretário de Estado norte-americano e secretário da Defesa dos Estados Unidos reuniram-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev ontem à noite. Anteriormente, Zelensky tinha salientado a importância da presença de Antony Blinken e de Lloyd Austin. O presidente da Ucrânia pretende pedir armamento mais sofisticado. É a visita de mais alto nível dos Estados Unidos à Ucrânia desde a invasão russa. O secretário de Estado norte-americano e o secretário da Defesa dos Estados Unidos reuniram-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev no domingo à noite. Anteriormente, Zelensky tinha salientado a importância da presença de Antony Blinken e Lloyd Austin. O presidente da Ucrânia pretende pedir armamento mais sofisticado. Porque é que é essencial que os líderes venham até nós? Responder-lhe-ei de uma forma pragmática. Não podem vir até nós de mãos vazias neste momento. E não estamos à espera de presentes nem de bolos. Esperamos coisas específicas e armas específicas. Portanto, acredito que conseguiremos obter o que acordámos dos Estados Unidos ou parte do pacote de armamento da Ucrânia que acordámos anteriormente. As autoridades ucranianas querem criar corredores humanitários em Mariupol para poderem deslocar mais de 100 mil civis encurralados pelo ataque russo e que vivem em condições dramáticas. Numa publicação nas redes sociais no domingo, o coordenador de crise da ONU para a Ucrânia escreveu: as vidas de dezenas de milhares de pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos, estão em jogo em Mariupol e que devem ser autorizadas a partir em segurança agora, hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. O exército russo afirma ter a cidade de Mariupol sob controlo, mas, segundo as autoridades de Kiev, a resistência continua a defender o complexo metalúrgico Azovstal. Este domingo, os ortodoxos celebraram a Páscoa. Vladimir Putin assistiu a uma cerimónia numa igreja de Moscovo. Na Ucrânia, este ano, a celebração da ressurreição de Cristo ficou marcada pela tristeza, 2 meses depois do início da guerra. 2 meses após o início da invasão russa na Ucrânia, muitos ucranianos continuam a resistir às bombas e aos ataques dos invasores que querem sair da sua terra, sem querer sair da sua terra. Aliás, muitos são mesmo idosos. No leste do país, Rubizne, outrora com 60 mil habitantes, está hoje reduzida a escombros e a pouca população que resiste está no subsolo.
2 meses após o início da invasão russa da Ucrânia, muitos ucranianos continuam a resistir às bombas e aos ataques dos invasores sem quererem sair da sua terra. No leste do país, Rubizne, outrora com 60 mil habitantes, está hoje reduzida a escombros e a pouca população que resta resiste no subsolo. A nossa pátria é aqui. Para onde iria? Tem medo? Medo de quê? Não se pode morrer 2 vezes. Numa cave apertada, dezenas de pessoas encontraram refúgio. Sem terem para onde fugir, estas pessoas tentam sobreviver aos ataques do invasor russo. Aqueles que não tinham para onde ir na Ucrânia ficaram aqui. A minha mãe faz 90 anos em agosto. Não posso carregá-la com as minhas próprias mãos e trazê-la para o carro. Em Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, cerca de 7 centenas de pessoas encontraram abrigo nas estações do metro da cidade. É aqui que passam a maioria do tempo, enquanto os combates continuam na superfície. Na casa da minha avó vimos helicópteros a explodir. Os nossos militares ucranianos derrubaram helicópteros russos. Depois vieram os aviões. Nessa altura não aguentámos mais e decidimos que seria mais seguro viver no subsolo do que na cave. Há cerca de 700 pessoas aqui, a maioria são idosos e não querem sair da cidade. Muitos ficam em apartamentos até que os vidros das casas rebentem. Na superfície, as tropas russas intensificam os ataques. No subsolo, estas centenas de pessoas sobrevivem e aguardam. Aguardam pela derrota dos russos, aguardam pelo regresso da normalidade, aguardam pela paz. Uma tragédia que ninguém esperava acontecer neste século. Antes de partir para a Ucrânia, Antony Blinken esteve no Panamá para debater o problema das migrações perante mais de 20 países da América Latina. A delegação norte-americana ainda mencionou o desejo americano de restabelecer ligações e relações com Cuba. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita o Panamá por 2 dias para conversações com representantes de 20 países da América Latina sobre questões de migração. Na recepção antes das conversações, Blinken disse que a migração não era apenas um desafio da América Latina, mas global. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar em parceria com todos vocês e em todas as dimensões deste tema, desde deter redes de contrabando de imigrantes, melhorar a gestão eficaz das fronteiras, combater a desinformação, desenvolver vias legais para imigrantes e refugiados que procuram um lugar seguro para chamar lar. Em particular, temos de trabalhar juntos para ajudar a estabilizar e fortalecer comunidades que abrigam grandes populações de imigrantes. Temos de ajudá-los a obter as ferramentas necessárias para reconstruírem as suas vidas, incluindo o acesso ao emprego e à educação. E temos de garantir que o nosso apoio beneficie diretamente as próprias comunidades com mais recursos para a saúde e segurança pública, serviços sociais, melhor infraestrutura, oportunidades para todos. Pouco depois da sua chegada na terça-feira, Blinken foi acompanhado pelo secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para um encontro com o presidente do Panamá, Laurentino Cortijo, antes de visitar Miraflores. A reunião antecede a Cimeira das Américas, que será realizada em Los Angeles em junho. Uma notícia que de certo agrada a todos os residentes neste país e não só. Os preços do petróleo oscilaram esta segunda-feira com a perspectiva de uma menor procura na China, o maior importador de crudo a nível mundial. É importante referir que hoje o petróleo que se vende nos Estados Unidos foi vendido a $98 o barril. As autoridades na China enfrentam o ressurgimento de pandemia de Covid-19 e têm cerca de 25 milhões de pessoas confinadas em Xangai. A possibilidade de confinamentos no país, que impedirão a atividade industrial e viagens, impactou a negociação do barril de Brent para entrega em junho. A referência europeia em 4,51% para $101,84, segundo a agência EF. Já a referência norte-americana, o barril da West Texas, para entrega no mês, caiu cerca de 4,55% para $97,43. O ânimo do mercado sofreu com a situação na China,
da pandemia da Covid-19 está a piorar, afirmou o analista da XTB, Walid Kodmani, citado pela EFE. Apesar de quase todos os 25 milhões de habitantes de Xangai estarem confinados desde o início de abril, os investidores temem que um cenário semelhante em Pequim, onde o número de casos detectados está a aumentar. A Energy and Climate Summit encerrou acima das expectativas na passada segunda-feira em Porto Alegre. Temos estado a transmitir praticamente diariamente peças que são feitas especificamente para a SBT e o que é certo é que ficámos a saber aquilo que se está a fazer em Porto Alegre no que diz respeito às expectativas relacionadas com o meio ambiente, com a energia, com a agricultura. Na agenda foram discutidos nesta cimeira o papel da ciência na crise climática e a importância da educação e do conhecimento no mundo cada vez mais global. Como já lhe disse, a SBT esteve presente. Boa noite, estamos em direto para a SBT, a partir do Campus Politécnico de Porto Alegre, no Alentejo, em Portugal, no último dia da Energy and Climate Summit, onde vários decisores, importantes decisores, quer portugueses, quer dos países da CPLP, se reuniram aqui em Porto Alegre. Neste que é o Dia da Terra, os trabalhos tiveram início com uma palestra promovida por Homero Reis sobre a importância da inteligência relacional nas profissões do futuro e seguiram-se depois dois importantes debates sobre a biodiversidade e a crise de recursos e os desafios regionais, onde agir na sustentabilidade. A importância deste evento eu acho que é evidente, não só ao nível daquilo que são as pessoas, as entidades que estão aqui representadas e o impacto que este conjunto de entidades, eu diria com responsabilidade ao nível daquilo que são as questões das alterações climáticas, da formação, da educação, da investigação, da transferência de conhecimento e tecnologia que hoje aqui se reúnem em Porto Alegre, vai permitir ter um impacto significativo naquilo que é não só o evento, aquilo que é o output do evento, mas também aquilo que serão os passos futuros que nós, em conjunto, seremos capazes de dar nesta questão de combate às alterações climáticas e transição energética. Só para dar um exemplo muito prático, esta conferência vai permitir que se estabeleçam protocolos, que aliás já estão gizados e serão assinados no último dia, vai permitir que com esses protocolos se desenvolvam ofertas formativas conjuntas de instituições de ensino superior portuguesas, em associação com instituições de ensino superior da CPLP e que seguramente vão contribuir para capacitar, sensibilizar, educar, formar muitas mais pessoas no grande objetivo deste projeto, que é criar guardiões, ou seja, nós queremos criar aqui pessoas que estejam comprometidas e que sejam responsáveis para nos apoiar neste combate, que é um combate que é de todos, que é o combate da proteção do planeta e a criação de um futuro melhor para as nossas futuras gerações. Eu acho que estes 2 dias tiveram um grande mérito. Nós, aqui nesta conferência, não foi uma conferência de denúncia, não foi uma conferência de protesto, foi uma conferência de soluções, de positividade, de soluções para o futuro. E penso que é isto que resulta em melhor desta conferência. Sabemos que há soluções para a crise climática, elas foram aqui apresentadas nas novas energias renováveis, no armazenamento, na economia circular, nos serviços do ecossistema e foram aqui apresentados por especialistas. E com esta particularidade, unimos a língua portuguesa, unimos a CPLP, foram aqui anunciados novos acordos de cooperação entre universidades, novas ofertas formativas na área da economia verde e acho que isto é da maior importância. A Energy and Climate Summit vai continuar, estão ações definidas e acho que os resultados não podiam ser mais positivos. Excederam todas as expectativas. Novos cursos, novos programas de investigação, novas Energy and Climate Summits em outros países. Está aqui já a manifestação de vontade de Cabo Verde e da Guiné Equatorial. Portanto, eu acho que não podíamos esperar melhores resultados. Termina assim a primeira de grandes 5 conferências sobre a energia e clima. A SBT esteve em Porto Alegre a acompanhar todas as incidências desta conferência. A próxima tem lugar em Sines em junho de 2022. Muito obrigado, Tiago Camarão, em direto para a RTP, ou melhor, para a SBT aqui em Newark. E agora vamos-lhe falar do espaço. A primeira missão privada à Estação Espacial Internacional, que incluiu 3 homens de negócios e um ex-astronauta, regressou à Terra depois de 15 dias no espaço. Todos os 4 recusam ser considerados turistas espaciais, alegando ter realizado uma série de experiências a bordo desta nave.
3 empresários e um ex-astronauta da NASA regressaram hoje à Terra a bordo de uma nave da SpaceX, depois de 15 dias na Estação Espacial Internacional, como parte de uma missão privada. A cápsula, com os seus 4 passageiros, pousou nas águas da Flórida por volta da 1 da tarde, após uma descida vertiginosa, desacelerada pela entrada na atmosfera e por enormes paraquedas. Uma embarcação da SpaceX resgatou os 4 aventureiros no Oceano Atlântico, perto de Jacksonville. Esta missão, denominada AX-1, foi organizada pela empresa americana Axiom Space e foi a primeira missão totalmente privada a ir à Estação Espacial Internacional. A Axiom comprou o meio de transporte da SpaceX e pagou à NASA pelo uso da sua estação. Os 4 membros da tripulação, 3 clientes que pagaram dezenas de milhões de dólares cada um, e o ex-astronauta hispano-americano Michael López Alegria, decolaram em 8 de abril da Flórida. Todos os 4 recusam ser considerados turistas espaciais, alegando ter realizado uma série de experiências a bordo da Estação Espacial Internacional, em colaboração com centros de pesquisa e universidades, sobre envelhecimento e saúde do coração, entre outros temas. A viagem, que deveria ser de 8 dias, acabou por durar 15 dias na Estação Espacial, para um total de 17 dias em órbita. Não são turistas espaciais, mas são de facto milionários espaciais. Isso é uma verdade, muito verdade. E agora vou-lhe contar a história de um brasileiro, Ricardo César Guedes, que usou a identidade roubada de uma criança americana para residir e trabalhar aqui nos Estados Unidos por mais de 2 décadas e declarou-se hoje culpado num tribunal de Houston, no Texas. Ele foi condenado a 1 ano de prisão e irá submeter-se a tratamento de saúde mental. Em seguida será deportado para o Brasil. O brasileiro admite ter assumido a identidade de William Erickson Ladd, um menino de 4 anos de idade que morreu num acidente de carro em Washington em 1979. Guedes foi preso em setembro do ano passado no George Bush Intercontinental Airport, quando se preparava para embarcar num voo da United Airlines, onde trabalhava como comissário de bordo desde há 23 anos. Tudo foi descoberto quando o acusado se casou com outro homem, um brasileiro, e pediu a alteração do passaporte para incluir o sobrenome do marido. E por esta razão ele foi descoberto e naturalmente que irá ser condenado, ou vai continuar a ser condenado a 1 ano de prisão, já está há 7 meses preso, e depois de ser efetuada, portanto, esta ordenação numa penitenciária americana, será, obviamente, deportado para o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ou melhor, na nossa comunidade, em Newark, o Sport Clube Português apresentou a Luso Cup. É um torneio de golfe que visa dinamizar o clube nas suas múltiplas vertentes, direcionado a 2 décadas de existência. A Luso Cup foi um projeto que nós começamos no centenário do Sport Clube Português. É o Golf Trophy, ou o troféu de golfe, que vai ser aqui exclusivo do Sport Clube Português. Vamos fazer este torneio todos os anos em setembro, e é um torneio que vamos convidar os melhores jogadores do golfe, tal enquanto todos que ganham os torneios durante o ano, e também outros jogadores de alta qualidade. Vai ser um torneio mais exclusivo, com menos gente, e vai ser num campo bem exclusivo, todos os anos. É super importante, o Luso Cup é exclusivo ao Sport Clube Português e a ideia é para criar fundos para ajudar o clube. É um desporto que eu adoro, jogo golfe há 8 anos e estou mesmo viciado, adoro golfe. A gente diz que é para jogar golfe, antigamente a gente queria jogar e queria ganhar, que era muito, mas já sabe que a idade, a gente agora quer mais para a alegria, para ter amigos, já sabe para pôr uma coisinha, comer, e é sempre para negócio, é sempre uma coisa muito boa, porque a gente tem gente, seja gente de bancos, ou a gente de construção, ou a gente de eletricistas, plumbers, a gente tem aquela gente todas e é muito bom para a gente saber essas pessoas. Se não tivéssemos o patrocínio do Crown Bank e do seu CEO, o Sr. Jacinto Rodrigues, que basicamente pagou por metade do torneio e foi feito no clube dele, que foi o Hamilton Farm. Também tivemos o patrocínio como vê aqui, do Gorody Nobre,
que patrocinou o troféu do golfe, e também tivemos a família Airoso, que patrocinou o troféu dos seniors. Temos 2 troféus, um normal e outro senior. Sem essas pessoas, então a gente não íamos fazer fundos nenhuns para ajudar aqui o Sport Clube Português. E acredite que há excelentes jogadores de golfe nas nossas comunidades, já testemunhado por nós em vários torneios diferentes, sobretudo este torneio do Crown Bank e agora este torneio do Luso, feito pelo Sport Clube Português e que pode concentrar aqui a atividade de todas as profissões que existem, sem qualquer problema de xenofobia, racismo, identidade, género, tudo. Portanto, existe de facto uma vontade muito grande do Sport Clube Português ser, digamos que, o maestro do golfe em toda esta região de New Jersey, e toda a gente pode praticar esta modalidade. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, anunciou a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares. Até dói. O preço de cada ação subiu 38 dólares desde que o milionário tinha anunciado que era o principal acionista da plataforma social. O milionário Elon Musk comprou a plataforma social Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares. Uma vitória do homem mais rico do mundo para assumir a influente rede social frequentada por líderes mundiais, celebridades e criadores de tendências culturais. Cada ação da empresa custou 54 dólares e 20 centavos, mais 38% do que o valor individual de cada ação, que foi revelado por Musk quando este se referiu ser o maior acionista do Twitter. O acordo encerra uma história que chegou a ser improvável, mas já levanta questões sobre o que o milionário fará com a plataforma e como as suas ações afetarão as plataformas online a nível global. Elon Musk, que tem mais de 83 milhões de seguidores no Twitter e que espalhou o serviço lançando piadas e memes, referiu que quer transformar a plataforma promovendo mais liberdade de expressão e dando aos usuários mais controle sobre o que neles veem. Ao tornar a empresa privada, Musk poderá trabalhar no serviço longe dos olhares curiosos de investidores, reguladores e outros importantes stakeholders. No entanto, o processo deverá ser intenso. O Twitter não é a maior plataforma social, mas tem mais de 217 milhões de usuários diários, um número inferior comparado com bilhões no Facebook ou no Instagram, mas tem um papel descomunal na formação de opiniões em todo o mundo. São vários os líderes políticos que usam o mesmo como um megafone, enquanto empresas, celebridades e outros o usaram para criar imagens e construir marcas. Nos últimos anos, o Twitter também se tornou tema de controvérsia, devido a possível desinformação. O ex-presidente Donald Trump frequentemente recorreu à plataforma antes de ser barrado da mesma, após os acontecimentos de 6 de janeiro no Capitólio. Com certeza que muitos dos nossos telespectadores viram no Facebook um casamento de um casal português numa capela em Las Vegas. Eu próprio partilhei isso, com um faz de conta Elvis Presley. Como devem saber, casar em Las Vegas pode ser momentâneo, isto é, estar no hotel, apetecer casar e ir casar à capela mais próxima. E até é barato. Há uns anos atrás custava pouco mais de 500 dólares. Algumas centenas de dólares, como já lhe disse. O que ainda não tínhamos visto era um casal português a optar por este tipo de casamento tão original e mais transmitido pelas redes sociais. Ora, veja. Aqui está o faz de conta, o Elvis Presley lá do sítio, juntamente com a noiva. E o noivo espera. De braços cruzados, obviamente, não é? Ele é o Ricardo e ela é a Joana. Aqui está o Elvis faz de conta. Veja o ar de felicidade do noivo. E agora, vamos ver o que diz o Elvis. Ele vai baixar o som, o volume da sua aparelhagem. Aí está. Força, Elvis. Lindo.
good evening and welcome to the Graceland Wedding Chapel here in Las Vegas, Nevada, all the way from Portugal. Come on in, everybody. Come on in, everybody. Please have a seat. Aqui estão os convidados, são muitos. I didn't realize you were all together. Excuse me for that. My apologies. Prontinhos para dar o nó. O Ricardo e a Joana. All right, we'll take it from the top. Good evening and welcome to the Graceland Wedding Chapel here in Las Vegas, all the way from Portugal. Now today we celebrate love. We celebrate a commitment of love between Rico and Joanna. I do pronounce you partners in love. And you may now kiss your bride, sir. Vamos à beijoca do habitual. Toda a gente aplaude, obviamente, o que não acontece geralmente nas igrejas. E agora é o grande final, veja bem. Né? Agora o show do Elvis faz de conta, ele encaminha o noivo e a noiva, ou melhor, já neste caso marido e mulher, para a porta da capela. Isto é muito engraçado, não há dúvida nenhuma. Um casamento muito original. Os nossos parabéns a este casal, portanto, ao Ricardo e à Joana. Mas fica aqui uma opção de quem pretender casar em Las Vegas pode fazê-lo barato e rapidamente, sem muitos documentos, nem vestidos de noiva, etc. Bem, meus queridos amigos, vamos agora para o desporto, porque o desporto hoje traz novidades. E a principal novidade foi o Futebol Clube do Porto ter sido derrotado em Braga por 1-0, encerrando longa série de jogos sem perder na Liga e adiando a possibilidade de festejar já esta segunda-feira a conquista do título de campeão nacional. Portanto, foi um gol do Ricardo Horta aos 54 minutos que fez a diferença na partida. No estádio do Bessa, o Sporting bateu o Boa Vista por 3-0. Mateus Nunes levou a equipa de Ruben Amorim em vantagem para o intervalo e no segundo tempo um lance estranho com Edwards e Tabata de grande penalidade fecharam o resultado. Também outra notícia, o Benfica venceu o Youth League, campeonato, digamos, Champions League dos Júniores, para a primeira vez ao golear de forma irrepreensível o Red Bull Salzburgo por 6-0. Daqui a pouco pode ver mais desporto no programa Canto Direto com o Ricky Durães e os comentadores residentes da SBT. Isto quando for sensivelmente 8:15. Também tenho a notícia de que o treinador Vítor Pereira testou positivo à Covid-19 hoje mesmo. O treinador português conheceu o resultado esta manhã, estando agora obrigado a um afastamento para se curar. Também Nelson Veríssimo, o atual treinador encarnado, tem 45 anos e tem um convite da SAD para integrar a equipa técnica na próxima temporada, que passará a ser liderada pelo alemão Roger Schmidt. Mas cabe, segundo soube a bola, Veríssimo está inclinado a recusar esta proposta para dar continuidade à carreira no estrangeiro, onde já lhe chegaram sondagens de clubes muito importantes. E agora é a altura de saber qual é o valor, e vamos ficar surpreendidos, muitos, porque o euro caiu um pouco. Boa altura para transferir dinheiro para Portugal. Vamos saber qual é o valor do dólar em Portugal e também do dólar em relação ao real. Isto no Brasil e vice-versa. 0,9316 no espaço Schengen em Portugal. 1,07, cá está. Ontem era, aliás, na passada sexta-feira, 1,0830 ou 19. Hoje, 1,0732. Em relação ao real, 4,84 para a compra, 0,84 para a venda. Aqui nos Estados Atlânticos, a temperatura hoje esteve relativamente boa, portanto, com o céu parcialmente limpo e uma temperatura, talvez um ligeiro ventinho, mas no país inteiro tudo muda de figura consoante o sítio onde os portugueses e luso-americanos se encontram, como nos diz a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 69 graus. Filadélfia com aguaceiros com 72 graus.
Nova Iorque com aguaceiros com 68 graus. Boston com aguaceiros com 60 graus. Hartford com aguaceiros com 60 graus. Danbury com aguaceiros com 63 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 81 graus. Palm Coast com sol com 83 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 79 graus. São Francisco com vento moderado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E antes de encerrar sobretudo esta parte relacionada com notícias antes da linha aberta, eu queria lhe dizer que esta última notícia diz respeito a Newark, onde, segundo a informação que obtivemos, numa operação policial realizada hoje, e isto é muito importante que o saiba, foi apreendida uma espingarda semiautomática HK-47, veja bem, 13 espingardas e várias libras de vários estupefacientes. Uma operação da polícia de Newark realizada há muito pouco tempo. É a última notícia recebida por nós aqui antes de encerrarmos para os comerciais e prometemos voltar já a seguir para a linha aberta. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Mayor Barack approved how community and police can work together to reduce crime. Replaced all toxic lead service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Louis Weber for council Tuesday, May 10th. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Olá! Eu sou Anthony Campos. Minha família imigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque
eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Quem é o Jonathan Seabra? O Jonathan é um orgulhoso filho de imigrantes portugueses que emigraram para os Estados Unidos na década de 60. Na infância, brincava nas ruas do bairro Leste e era aluno na Wilson Avenue School. O seu primeiro trabalho na área foi na Câmara Municipal de Newark, onde dedicou as suas energias a lidar com questões de segurança pública e justiça. Depois, surgiu a oportunidade de integrar a equipa da Casa Branca de Barack Obama como estagiário no Departamento de Comércio. Eu adoro o bairro Leste e vejo todos os desafios que enfrenta, segurança, desenvolvimento e sei que podemos fazer melhor para os enfrentar. É por isso que estou a concorrer novamente para o Conselho. Dia 10 de maio, vote C3, Jonathan Seabra. Obrigado. Já sabe que pode contar connosco através deste telefone 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, a partir de agora estamos perfeitamente à sua disposição e podemos dizer-lhe que continuamos a receber chamadas de pessoas que nos perguntam se podem viajar sem teste para Portugal. Eu digo mais uma vez a toda a gente que é conveniente ter um antigénio, mas se quiser viajar na TAP ou na United, pode fazê-lo sem teste, mas nunca sabemos quando é que a situação pode ser revogada ou alterada, portanto, nunca sabemos. Portanto, esteja muito atento. Quem viaja de Boston e, sobretudo, a nossa comunidade que nos vê na Nova Inglaterra e que, obviamente, voa na SATA, pois a SATA exige, de facto, um teste antigénio. Portanto, faça-o. É bom que o faça. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Como está? Tudo bem? Eu ouço diariamente o vosso programa e as informações que os senhores dão. Hoje chamei para a SATA, porque vou viajar domingo, e eles disseram que eu tinha que fazer o teste, podia ser o teste rápido, de antigénio, ou então o outro de 72 horas, porque as vacinas feitas nos Estados Unidos não servem para os Açores. Isto é um caos. É verdade. Eu acabei de dizer isso agora há 10 segundos atrás, que a SATA exige um teste antigénio. Que vergonha! Olha, eu vou-lhe dizer que talvez a situação mude de figura muito em breve, a partir de maio, agora, dia 4 ou 7 de maio, em que essa situação possa ser alterada. E talvez a senhora já não precise de viajar de regresso dos Açores para aqui, para os Estados Unidos, e tenha que fazer um teste em Portugal. Portanto, estamos todos a aguardar que essa lei seja uma realidade muito em breve. Mas, e o senhor sabe o que é que eles me disseram? Diga. E disse, para Lisboa não é preciso. E a senhora disse-me, isto aqui não é Portugal, é a região autónoma. Falta tudo. Isso dá-me uma tremenda vontade de rir. Mas há sempre pessoas que não querem associar os Açores a Portugal, não percebo muito bem porquê. Então o que é? Mas eles não querem associar o Portugal, os Açores a Portugal, mas querem que venham as remessas de lá para cá. Exatamente, e daqui para lá. Mas isso é pouca gente. É pouca gente. É só para o senhor saber. Tem toda a razão. Muito obrigado, minha senhora, também. Pois, esta situação dos Açores, continente, Portugal, claro que é Portugal, os Açores e a Madeira são parte integrante do território nacional, portanto, não há que haver esta discriminação que existe e todos nós eu estou convencido, todos nós portugueses temos essa ideia de que os Açores são parte integrante do nosso Portugal e é isso que nós queremos que continue a ser. Muito boa noite, linha aberta, faz favor.
Sim, senhor Luís, eu sou aqui de Telferna, o meu nome é Lúcia Simão. Olá, tudo bem? Eu sou aqui de Telferna. Sim, senhora. Boa tarde, bom dia. Então, o que é que tem para me dizer? O que eu tinha para dizer era uma pergunta, para o senhor poder ajudar. O meu marido recebe o dinheiro, um cheque da senhora Itaia, de Portugal. E já em 2016 faltou um cheque. E agora tornou a faltar outro, este mês de abril. Eu já chamei para Lisboa, eu já chamei para Portugal e ninguém me dá razão de nada. Portanto, não tem recebido o seu cheque da reforma, o seu marido? Recebemos até março. Até... O de abril não. O de abril ainda não. Olha, eu tenho a certeza que se trata... A senhora costuma receber por cheque aqui nos Estados Unidos ou é depositada em Portugal? Já vem de cheque para a gente poder trocar aqui. Ok. Note, o governo português muitas vezes e a Segurança Social em Portugal cumprem este terrível problema de muitas vezes se atrasarem uma semana. Isso aí é a segunda vez. Isso pode acontecer. Eu, no entanto, deveria tê-lo recebido quando? Este mês? Em que dia? Antes do dia 15. Antes do dia 15, portanto, estamos em 25, portanto, há cerca de 10 dias. Eu vou-lhe dizer uma coisa, se a senhora não receber o seu cheque dentro de 5 dias, portanto, dentro desta semana toda, a senhora, nós temos o seu contacto, temos o seu telefone, mas, por favor, ligue para mim ou para o Ricky Durães aqui durante o dia e diga-nos exatamente se recebeu ou não. Porque talvez para quinta, quarta ou quinta? Sim, ligue-nos quinta-feira. O telefone é o 344-8888. Não se esqueça, hein? Diga lá se faz favor outra vez. É o 973 344 8888. 4 8. Ok. Ligue-nos e diga-nos. A área code é o 973. Ok. E eu pergunto para o Sr. Luís. Exatamente, ou pelo Ricky Durães, e nós temos todo o prazer em lhe dar uma... A minha irmã Carmen, e tenho uma irmã também. O marido recebe. E já lhe aconteceu isto, em janeiro. Pode acontecer um atraso de correios, pode acontecer qualquer coisa. Mas, por favor... Em 2014, em 2016, aconteceu isto e até hoje a gente nunca recebemos. Mas, por favor, ligue-nos, porque podemos aí dar uma ajudinha, está bem? Sim, senhor. Muito obrigado. Prazer em ouvi-la. Muito obrigado também. E agora, se me permitem, um pequenino intervalo. Regressamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos para os nossos aniversariantes. Há sempre gente que faz anos, ou aniversário natalício, ou então de casamento. E para já, vou-lhe já dizer que temos 2 aniversários natalícios e 1 de casamentos. Vamos ver. Aqui está os parabéns a você. Happy birthday to you. E vamos saber quem são os 2 felizes aniversariantes de hoje. Lourença Câmara, nossa querida amiga, com 62 anos e um chapeuzinho feliz. Muitos parabéns. Diane Costa, 34 anos. Muitos parabéns, Diane. Uma vida muito feliz e muitas felicidades. E agora é a altura de saber quem é o feliz aniversariante de casamento. O casal cumpre hoje um aniversário. Vamos saber quantos anos. Há quantos anos estão juntos. Rosa e Emílio Santos, 45 anos de matrimónio, uma vida inteira. Muitos parabéns, aqui está a fotografia do casal, portanto com ela com vestido de casamento e ele com fatinho todo a rigor. Muitos parabéns, Rosa e Emílio Santos, por estes 45 anos de matrimónio. Que sejam muito felizes, são os nossos sinceros parabéns. E tenho também aqui uma informação de última hora que nos enviaram. Aparece-me aqui um Ken Tanaka, 119 anos, a pessoa mais velha do mundo, exatamente. Não tem nada a ver com parabéns, mas é um recorde. A pessoa mais velha do mundo morreu no Japão, tinha 119 anos de idade. Portanto, veja bem, quantos anos tem este casal ainda pela frente, se tudo correr bem e forem felizes e com saúde.
É de facto o nosso desejo, o nosso maior desejo. E pronto, caros amigos, chegamos ao final desta edição. Daqui a pouco o Rico Durão estará aqui com os comentadores residentes da SBT para falar desta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Portanto, fico já a seguir com o Canto Direto. Quanto a mim, voltamos a ver-nos amanhã, o Rico Durão, a partir das 7. Tenha, portanto, uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.